Hello, students! Vamos lá com a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar falando aí um pouco mais sobre o passado, mas agora vamos ver ele em contraposição com o presente, observando aquele verbo tão especial e tão famoso, o verbo to be. Vamos só dar uma relembrada aqui nas formas do verbo to be. Nós temos, em primeiro lugar, a forma infinitiva do verbo to be. A palavrinha originalmente é essa aqui, be. Be significa ser ou estar. Então, para você falar eu sou alguma coisa ou eu estou alguma coisa, você vai precisar utilizar essa palavrinha aqui no inglês. Pensem só sobre isso. Na língua portuguesa, nós temos duas palavras que representam essas cargas de sentido, o ser ou o estar. Mas no inglês, esses dois sentidos, essas duas possibilidades são representadas apenas por uma palavra. Logo, ele é muito usado, muito mesmo. E pense sobre isso, você sempre é ou está alguma coisa. Então, ele é muito utilizado. Ele pode ser um verbo auxiliar, ele pode ser o verbo principal, ele pode ser um indicativo ali, um indicativo de plural, de singular. Ele pode entrar em várias possibilidades. O verbo to be é um verbo super versátil, por isso ele é tão famoso. No presente, ele vai ter aí três formas, né? Ele vai ser conjugado em três possibilidades. Ele vai ficar am, is ou are. Outra curiosidade sobre o verbo to be é que ele é o único verbo que tem uma forma plural. Nenhum dos outros verbos tem uma forma plural. Na língua inglesa, as palavras que vão para o plural, para representar ali um número, uma quantidade, são os pronomes ou os substantivos. Os verbos não, com exceção do verbo to be. As formas do passado dele, temos aqui o was e o were. Só relembrando aqui, olha, singular, plural. Singular, plural. Novamente, no passado, ele tem uma forma singular e uma forma para o passado. Também o único verbo com essas duas formas. Ele é um verbo curioso e ele não tem muita amizade com os outros verbos porque ele é poderoso demais. Todos os outros verbos na língua inglesa, para que sejam utilizados numa frase negativa ou numa frase interrogativa, eles necessitam de um verbo auxiliar, eles precisam de um ajudante, mas o verbo to be não. Vamos aí relembrar mais um pouquinho, voltar um pouco atrás e pensar nas diferenças do present e do past. É muito simples de identificar uma coisa que você está dizendo no presente e uma coisa que você está dizendo no passado. Em inglês, esses tempos eles são divididos em 4 famílias aí. Nós temos os tempos simples e os tempos compostos. Temos presente simples, presente contínuo, presente perfeito e presente perfeito contínuo. E os mesmos grupos para o passado. Passado simples, passado contínuo, passado perfeito e passado perfeito contínuo. Nós estamos aqui no presente e no passado simples. E a grande diferença aqui no passado é que a conjugação do verbo conta com os verbos irregulares. Lembram da aula da semana passada? Os verbos irregulares não seguem aquela regra. Eles não ganham de ou ied. Eles sofrem uma modificação maior. Então, nós precisamos conhecê-los, praticar a escrita, a pronúncia, para que nós possamos conhecer e utilizá-los de forma apropriada e sem medo. Então, é a fórmula. Muitos decoram, outros preferem praticar. Então, o presente trata ali de ações, podem ser, dependendo aí, se for um presente simples, uma frase do cotidiano, uma coisa que não muda, algo do dia a dia. O passado simples, ele trata de coisas que aconteceram e foram finalizadas no passado. E aí nós chegamos no verbo auxiliar. Observem aí, o verbo auxiliar do presente simples pode ser o do ou does para he, she e it. E temos no passado o did. Todas as vezes que formos escrever uma frase negativa ou interrogativa, precisamos utilizar
um deles, se for o presente simples ou o passado simples. Porém, o verbo to be, ele dispensa o uso desses verbos. Vamos ver alguns exemplos. Observem aqui essa frase. Nós temos o verbo to like, que é gostar. Quando vai para o passado, gostei, ganha um D, porque já tem uma letra E, é um verbo regular. E aí, observem, essa regra aqui se aplica também à palavra work. Work é um verbo regular. E observem, you work a lot. Você trabalha muito. You worked a lot. Você trabalhou muito. Para o passado, ganhou ED. Para transformar essa frase em uma frase interrogativa, eu tive que utilizar o did. Did you work a lot? Você trabalhou muito? O work perdeu o ED, porque did está fazendo o trabalho do passado aqui. Só uma palavra é necessária para passar a frase inteira para o passado em inglês. E aí, a frase negativa, you did not work a lot. O not, ele é aquela palavrinha que é amiga de todos. Então, ele sempre está com um coleguinha perto. E o melhor amigo dele é o verbo auxiliar. Not não pode aparecer aqui sozinho. Ele sempre vai ter esse acompanhante. Então, vejam aí que o verbo auxiliar se faz necessário quando nós utilizamos verbos diferentes do verbo to be. Agora vamos observar um exemplo aí com o verbo to be. Olha só. Clécia is a teacher. Clécia é uma professora. Clécia was a teacher. Clécia era uma professora. É uma simples mudança. Nós apenas flexionamos o verbo e não mexemos em mais nada na frase. Quando fui transformar a frase em uma frase interrogativa, eu simplesmente inverti a ordem do sujeito e do verbo. Is Clécia a teacher? Clécia é uma professora? A mesma coisa no passado. Was Clécia a teacher? Clécia era uma professora? Se eu fosse fazer a frase negativa, eu iria colocar assim. Clécia is ou was not a teacher. Vejam que aqui o verbo to be, ele fez o trabalho do auxiliar. O coleguinha que apareceu ao lado do not foi o is, uma forma do verbo to be. Então, ele é diferenciado diante dos outros verbos do inglês. Ele é um dos únicos que podem fazer isso. Vamos aqui agora para o exemplo do exercício. Lá nós temos as palavras today, e yesterday. Today significa hoje, presente. Yesterday significa ontem, passado. Então, na coluna do today, nós vamos colocar os verbos no presente. E na coluna do yesterday, nós vamos colocar os verbos no passado. Aqui temos a primeira frase para utilizá-la como exemplo. Olha só. I at home. Qual é a forma do verbo to be que vai com I no presente? I am. Lembram que eles são casados e que se um for visto com outra palavrinha aí, com outra forma do verbo to be, é traição. E traição é errado. Jamais pode ser is ou are perto de I sozinho. Nunca. É traição. Traição é errado. Então, sempre I am. Qual a forma do am no passado? Was. Aqui, olha só. I am at home. Eu estou em casa. I was at home. Eu estava em casa. Sugiro que vocês copiem as frases completamente no caderno, porque colocar apenas o verbo to be e só a resposta não vai fazer tanto sentido e a comparação aí, que é o objetivo da atividade, vai se perder. Então, copiem a frase completa. Isso também ajuda você a praticar aí
a forma de escrever o inglês. São palavras novas, são coisas que vocês não costumam utilizar no dia a dia. Então, um simples exercício como copiar de um lugar para o outro ajuda você a fixar a forma das palavras na mente. Então, copiem. Qualquer dúvida, estou disponível. Tenham bons estudos. Um beijo para todos.